Fala galera! Pam pam param pam pam pararanana. Pam pam param pam pam pararanana. Fala galerinha! Podcast para vocês! Galerinha, esse pam param pam pam eu não posso deixar de cantar, certo? É a introdução dos meus podcasts. Muitas das vezes fico só na curiosidade, mas muitos não sabem o que é esse pam pam param pam pam pararanana. Mas vocês não perguntam e eu não respondo. Galerinha, e aí, como é que está o cronograma de vocês? Estão estudando direitinho? Podcast hoje sobre relação ecológica. Claro, tem outros podcasts, eu sei, já feitos, já gravados. Mas eu vou colocar aqui situações que talvez vocês ainda não estudaram, ou ainda não sabem direitinho. Porque a gente tem que cercar. Olha, relações ecológicas, também chamado de alelobiose, ou ecológicas, ou comunidades biológicas que interagem no meio ambiente. Com certeza, anotem o que eu estou falando, com certeza vai estar nos vestibulares e também no Enem. Eu não sei explicar como é que vai cair. Alguma situação, não vai cair conceito, claro. Enem não cai conceito. Cai uma situação onde envolve um assunto dentro de outro e relação ecológica quase sempre vai estar presente, certo? Controle biológico, competição, que é uma relação ecológica, sempre aparece alguma coisa com relação à competição. Espécies exóticas, espécies invasoras, espécies nativas. Estudem isso, galerinha. Mas nesse podcast, particularmente, nós vamos falar de parasitismo. De novo, parasitismo. Ah, professor, parasitismo é fácil. Só lembrar de ácaro, de piolho, de pulga, né, de carrapato. Será? Galerinha, e o parasitismo vegetal? Já ouviu falar? Vamos fazer assim. Os tópicos que vão ser abordados aqui é o conceito generalizado do parasitismo. Nós vamos falar de herbivoria. Ah, não lembro o que é? Ah, não sabe o que é? Herbivoria. É parasitismo ou predatismo? Ah, tu disse que já sabia? Nós vamos falar de holoparasitas e hemiparasitas. Complicou, professor. Agora mesmo que eu não sei. Então vamos lá. Venham com os amantes da biologia. Primeiro, parasitismo é uma relação ecológico-biológica. Não é isso? Ela é heterotípica. Ela é entre espécies diferentes. Certo? Para acontecer o parasitismo tem que ser heterotípica. Também chamado de quê? Interespecífica. Vejam bem, não é intra, é interespecíficas, espécies diferentes. É uma relação que se desenvolve entre dois organismos, sendo que o parasita ele se aproveita, olha lá galerinha, do hospedeiro durante muito tempo, mas, ao detalhe, só raramente o leva à morte. Como é que é, professor? Galerinha, nessa relação, o parasita ele é beneficiado, ele causa prejuízo ao hospedeiro, ele pode retirar do hospedeiro o alimento de que necessita. Agora, o hospedeiro, por sua vez, normalmente ele vai apresentar adaptações que lhe vão conferir uma certa resistência contra o parasita. Certo? Muitas espécies de organismos eles estão adaptados ao parasitismo. Vamos destacar, por exemplo, bactérias, protozoários, os vermes, os artrópodes, muito conhecido. Aí você vai lembrar de mosquito, muriçoca, os curicídios são artrópodes, vetores de doença, portanto são parasitas. Mas galerinha, nós seres humanos, nós convivemos com esses, entre aspas, parasitas no nosso organismo. Olha aí que contraponto. E a gente até precisa deles. Você aí que está ouvindo meu podcast, tu está cheio de bactérias no teu organismo. Milhões de bactérias. Só que elas estão ali no patamar, digamos assim, equilibrado.
Se houver alguma alteração externa ou alguma disfunção, vamos dizer assim, que vai implicar na homeostase do teu organismo, a população dessas bactérias pode aumentar e pode te causar um prejuízo. Mas enquanto elas estiver ali quietinha, as bactérias que tu convive com elas, elas vão te ajudar lá na flora intestinal, aquelas bactérias que vivem lá no teu apêndice. Ah, o apêndice não serve só para doer? Não. Tem bactérias que vivem no teu apêndice, armazenado ali, te ajudam na digestão e no teu sistema imunológico. Não sabia? Pois vai lá nas curiosidades dos amantes que você vai encontrar. Mas nesse podcast eu quero elencar, olha que palavra bonita, um parasitismo bem especial, com alguns tópicos, vamos dizer assim, que pouco se fala, mas a gente tem que estudar tudo, certo? Existe o que a gente chama de holoparasita e hemiparasita. Galerinha, o holoparasita, ele retira seiva, falando do parasitismo vegetal. Veja bem, falando do parasitismo vegetal, que muito se fala em parasitismo animal. Vamos falar de parasitismo vegetal nesse podcast, vamos dar mais ênfase. Então, o holoparasita com H, anotem, ele retira seiva orgânica da planta hospedeira. Toda vez que você falar em parasita, tem que ter um hospedeiro. Já o M, com H também, né? O hemiparasita, tudo junto, o hemiparasita, holoparasita, tudo junto, ele retira a seiva mineral da planta hospedeira. De novo, holoparasita retira a seiva orgânica da planta hospedeira. Hemiparasita retira a seiva mineral da planta hospedeira. Galerinha, um exemplo de holoparasita, para ficar bem claro, é o cipó-chumbo. O cipó-chumbo, ele retira a seiva orgânica da planta hospedeira. Está entendendo? É um caso bastante conhecido. O cipó-chumbo é o Cuscuta sp, biologia linda. Olha o nome, Cuscuta sp. Cuscuta sp é o nome científico do cipó-chumbo. É uma planta que não tem clorofila. Olha como a natureza é perfeita. E a natureza também é severa. Ela não tem parasita, o cipó-chumbo é uma planta que não tem clorofila, é uma planta sem clorofila. Se não tem clorofila, o que ela deduzir? Que ela é incapaz, portanto, de realizar fotossíntese, não tem clorofila. Então ela precisa parasitar um hospedeiro para retirar sua seiva orgânica. Então o cipó-chumbo, ao parasitar outra planta, ele vai obter essa seiva orgânica de que ele tanto necessita para sobreviver. A natureza é perfeita, galerinha. Certo? Então, no caso do hemiparasita, nós temos como exemplo a erva de passarinho. Galerinha. A erva de passarinho é uma planta hemiparasita. Ela retira o quê? O hemiparasita? A seiva mineral da planta hospedeira. Um exemplo muito bem conhecido e que envolve outras relações ecológicas são os pulgões, né? Já ouviu falar de pulgão? O pulgão ou os pulgões, eles parasitam também a planta para retirada do açúcar. Galerinha, é um caso bastante conhecido de animais que parasitam plantas. É o caso dos pulgões, animais que parasitam plantas. Quer dizer, sugam a seiva orgânica do vegetal. Eu tenho podcast, tenho material, tenho post, texto, lá no nosso grande Instagram, @alancalvé, _amantes da biologia, que eu falo do pulgão, eu falo do pulgão quando competem com as joaninhas. Desculpa, pulgão compete com as joaninhas, é verdade. E as formigas protegem quem? Os pulgões. Tem uma relação ecológica muito bacana aí que eu comento sobre essa relação, onde envolve pulgões, joaninhas, a joaninha não está ali só de enfeite, pulgões, joaninhas e formigas. Entra várias relações ecológicas ali, galerinha. Certo? Entra até esclavagismo. Os pulgões são verdadeiros escravos das formigas. As formigas vaquejam os pulgões. Leiam lá esse post. Pode cair no Enem isso aí.
Muito interessante, né, professor? Mas sim, e o que é herbivoria? Herbivoria, a palavra já está dizendo, vem de herbívoro. Mas é o seguinte, herbivoria, galerinha, é a relação de nutrição entre animais herbívoros e as plantas das quais eles se alimentam. Quando pensar em herbivoria, lembro de herbívoros, lembro de capim, de boi, de vaca, mas não é bem assim. Vamos lá. Só para ter uma ideia do que é herbivoria, que vem de herbívoro. Ao comer uma planta inteira, ao detalhe, anotem. Quando aquele herbívoro ou aquele animal que se alimenta de planta, ele come uma planta inteira ou uma semente com embrião, o herbívoro ele se comporta como predador. Olha aí, quando ele come uma planta inteira ou uma semente com o embrião, o herbívoro se porta ou se comporta como predador. Anote. Agora, e ao comer apenas uma parte da planta, certo, galerinha? Só uma parte da planta. E aí, ele assume o papel de quê? De parasita. Então, na herbivoria tem o predador, comportamento de predador e comportamento de parasita. Quando ele come parte da planta apenas, ele é um parasita. Agora, nas duas situações, no entanto, os animais que se alimentam de plantas, eles são beneficiados. Agora, as plantas, nesse caso, são prejudicadas, claro. Então, é uma relação desarmônica. 11 minutos e poucos segundos de podcast, dos Amantes da Biologia com o professor Alan Calvé. Compartilhe, comentem, façam um comentário abaixo do podcast. Senão, eu não vou mais gravar. É motivação. Abraços.